Quer jantar conosco? Perguntou uma menininha ao CEO solitário, que estava sentado sozinho na véspera de Natal. Era véspera de Natal, e a cidade estava vibrante com luzes, risadas e o eco distante de cantores de Natal. Mas para Liam Bennett, nada parecia uma celebração. Ele estava sentado sozinho em um banco de parque, vestido com seu casaco de lã sob medida, sapatos meticulosamente polidos e com a inconfundível aura de autoridade que vinha com ser um jovem CEO. Mas sua postura traía um vazio que nenhum luxo poderia preencher ao seu redor. As pessoas apressavam-se com sacolas de compras e chocolate quente, sua respiração visível no ar fresco de inverno. Ele havia recusado o suntuoso partido de feriado de sua família meses atrás, optando pela solidão, já cansado das cortesias ocas e das formalidades sociais forçadas que sempre acompanharam a riqueza. Ele só queria silêncio, um descanso das expectativas, e ainda assim, sua solidão parecia um castigo. Ele fechou os olhos e ouviu o mundo continuar sem ele, convencido de que este ano, como tantos antes, passaria sem sentido. Então, através do redemoinho de flocos de neve, ele ouviu passos suaves se aproximando, minúsculos contra o pavimento. Ele abriu os olhos e encontrou uma menininha parada à sua frente, com cerca de 3 anos, com cachos dourados despenteados, escapando de um casaco vermelho desgastado e olhos azuis brilhantes que pareciam cheios de esperança demais para este mundo. Ela segurava um pequeno saco de papel, ligeiramente amassado como um tesouro. Ele abriu a boca para falar antes dela. "Senhor, quer jantar na véspera de Natal comigo e minha mamãe?" perguntou ela, sua voz tão clara e sincera que cortou a insensibilidade de Liam como um sino. Sua pergunta foi desarmadora em sua inocência, apresentando uma oferta genuína onde ele não esperava nenhuma. Ele piscou surpreso. Antes que pudesse responder, ela estendeu a mão e pegou a dele, puxando suavemente, mas com uma força surpreendente. Aconteceu tão rápido que ele não teve tempo de recusar. Que parte dele deixou ela puxá-lo para cima, como uma criança arrastando um convidado para o jantar de Natal? Ele não sabia. Ele se encontrou de pé, o frio mordendo suas bochechas, suas calças de vestir roçando a neve fresca. No entanto, ele sentia-se mais quente do que havia sentido em meses. Eles caminharam juntos pela avenida movimentada, o casaco dela roçando sua perna, sua mão encaixada na dele. Os pedestres olhavam para o par, uma tableau incongruente de riqueza e inocência. Alguns sorriam, outros cochichavam, mas enquanto passavam pelo brilho das vitrines festivas e árvores bem cuidadas, o mundo de Liam mudou. Ele percebeu que este pequeno ato, uma criança oferecendo companhia a um homem solitário, parecia mais um presente do que qualquer outro que ele já havia recebido. Eles entraram numa rua lateral, do tipo alinhada com pequenos prédios de apartamentos e luzes amarelas quentes e janelas com cortinas. Parecia nada com os grandiosos mansões a que Liam estava acostumado, mas de alguma forma, naquele momento, parecia mais um lar do que qualquer outra coisa já havia sido. Ele olhou para baixo para dizer algo, para lembrar a menina que ela era uma estranha com um estranho, mas ela simplesmente sorriu para ele e apertou sua mão novamente, como se confirmassem a aventura em que estavam. O tempo desacelerou. O barulho da cidade desvaneceu-se atrás deles. A rua coberta de neve parecia silenciosa, exceto por seus passos. A menininha parou em frente a um prédio modesto, cuja fachada de tijolos era decorada com uma única guirlanda e uma fileira de luzes piscantes. Ela pulou para a frente. "É aqui, senhor. É aqui que moramos." A porta abriu-se antes que ela pudesse bater, e uma mulher com olhos azuis cansados e cabelos dourados em uma trança solta estava emoldurada por uma luz suave, segurando uma pequena sacola de compras. Ela olhou para Liam por um instante. Surpresa, cautela, gratidão. Tudo num instante. "Emma", disse a menina orgulhosamente. "Este é o homem que vai jantar o Natal conosco." Emma olhou para Liam e não disse nada no início, mas seus olhos suavizaram e ela afastou-se. "Entre", disse ela calmamente, e manteve a porta aberta para ele. Liam hesitou. Então seguiu, fechando a porta atrás de si. Dentro, o apartamento cheirava a frango assado e pão quente. Uma pequena mesa estava posta com pratos desencontrados e uma única vela tremeluzia no centro. A luz fraca,
projetava sombras aconchegantes nas paredes adornadas com desenhos a lápis de cera da Sophie. A menininha correu para a mesa, subiu numa cadeira e bateu no assento em frente a ela, olhando para Liam com olhos sérios. Sua respiração prendeu-se. Ele afundou na cadeira, mãos descansando sobre os joelhos, inseguro sobre o que dizer, mas consciente de que não podia desviar o olhar. Ana moveu-se silenciosamente, colocando um prato de frango e legumes à sua frente. Então sentou-se ao lado de sua filha. Por um longo momento nenhum deles falou. Então a menininha disse suavemente: "Feliz Natal, senhor." Ana ofereceu um sorriso gentil, um verdadeiro não a polidez praticada a que ele estava acostumado. Liam encontrou-se dizendo: "Feliz Natal." Sua voz rouca de emoção que ele havia enterrado. Eles comeram devagar, os três compartilhando comida, calor e presença. Lá fora a neve continuava a cair. Dentro, ao redor daquela pequena mesa iluminada por vela, Liam entendeu pela primeira vez que o Natal não era sobre grandes festas ou as expectativas de uma família rica. Era sobre conexão, sobre ser visto e sobre pertencer. Naquele momento, seu mundo, outrora vasto e vazio, sentiu-se completo novamente. O apartamento era pequeno, do tipo que a maioria das pessoas passa sem notar. Uma fileira torta de luzes piscantes emoldurava a janela da frente, projetando um brilho suave na calçada rachada abaixo. Liam seguiu Sophie pelas escadas estreitas, seus sapatos polidos batendo contra a velha madeira rangente. No topo ela virou-se com um sorriso. "É nossa casa." Antes que Liam pudesse responder, a porta abriu-se. Uma mulher jovem, meados dos 20 anos com cabelos dourados trançados soltamente sobre um ombro, estava na porta. Seus olhos eram gentis, mas cansados, e ela segurava uma toalha de cozinha numa mão. Ela pausou surpresa ao vê-lo. Sophie brilhou. "Mamãe, este é o homem de que lhe falei. Ele parecia solitário, então convidei-o para jantar." O olhar da mulher passou de sua filha para Liam, sem medo, apenas cautela materna silenciosa. Liam tentou falar para explicar-se, mas as palavras não vinham. "Eu... espero que não seja muita inconveniência", conseguiu ele. Houve um breve silêncio, então ela afastou-se. "Entre." Um aroma de alecrim e frango assado flutuou pelo ar. A sala de estar e a cozinha do apartamento compartilhavam um pequeno espaço. Uma mesa modesta perto da janela continha 2 pratos de plástico desencontrados, uma tigela lascada de legumes e uma vela inclinando-se ligeiramente em seu suporte. No chão ficava uma pequena árvore de Natal artificial, brilhando suavemente sob ornamentos feitos à mão e estrelas coloridas a lápis de cera. Ela voltou ao balcão, fatiando frango em silêncio praticado. Sem perguntas, sem hesitação. Apenas um terceiro prato colocado gentilmente na mesa. Sophie pulou numa cadeira, seus pés balançando abaixo. "A mamãe faz o melhor frango do mundo." A mulher olhou para cima e sorriu. "Pequeno, genuíno. Não é muito, mas você é bem-vindo." Liam hesitou. Ele não jantava com estranhos. Ele não aceitava bondades casuais, mas algo em sua voz suave e desprotegida tornou a recusa impossível. Ele sentou-se. Ela serviu-o silenciosamente. A comida era simples, mas quente, real, e de alguma forma preencheu algo mais profundo do que a fome. Eles comeram em quase silêncio, interrompido apenas pelas risadinhas de Sophie e histórias sobre seu amigo imaginário de boneco de neve, Sir Sprinkle. Liam encontrou-se sorrindo, seus ombros relaxando. Pela primeira vez ele não estava calculando, defendendo ou provando. Ana, ele mais tarde aprenderia seu nome, pegou-o observando Sophie e disse: "Ela sempre gosta da vela, mesmo que sejamos apenas nós duas. Diz que torna o jantar especial." Liam olhou para o brilho da vela, projetando sombras suaves. Lembrava-o dos jantares de Natal de sua infância. Mesas cheias de comida, mas silenciosas. Refeições frias e formais com prataria e cristal, mas sem risadas. Ana silenciosamente recarregou seu prato. Quando ele começou a protestar, ela dispensou-o com um gesto. "Você parece alguém que não tem uma refeição decente há algum tempo", disse ela gentilmente. Liam não disse nada. Ela estava certa, mas não do jeito que ela pensava, porque pela primeira vez em anos ele percebeu que não era a comida que ele tinha estado com fome. Era isto: uma pequena mesa, um prato quente, 2 pessoas que não estavam pedindo nada em troca.
Enquanto estava sentado naquela cozinha modesta, um homem de riqueza e influência, entre desenhos a lápis de cera e estrelas de papel, Liam sentiu algo acalmar dentro dele, algo que há muito tempo estava à deriva, inseguro sobre onde pertencia. E quando Sophie recostou-se em sua mãe e olhou para ele com olhos sonolentos e um sorriso quieto, como se ele sempre tivesse sido destinado a sentar-se àquela mesa, Liam sentiu algo desconhecido subir em seu peito. Esperança. Após o jantar, os pratos foram retirados em colaboração silenciosa. Liam ofereceu ajuda, mas Ana apenas sorriu, balançando a cabeça gentilmente. Você é o convidado esta noite, disse ela, empilhando os pratos cuidadosamente na pequena pia. Sophie tinha adormecido no sofá, enrolada sob um cobertor de fleece, suas bochechas ainda coradas de excitação e bolo. O apartamento parecia ainda menor agora, mas mais aconchegante. Fora da janela, a neve caía em espirais lentas, pintando a cidade em silêncio. Liam sentou-se novamente na mesa, seu casaco de vestir dobrado sobre o encosto da cadeira, suas mãos descansando ociosamente à sua frente. Ele não queria ir embora ainda, não porque lhes devia algo, mas porque algo aqui tornava difícil afastar-se. Ana terminou de enxaguar o último prato, enxugou as mãos e juntou-se a ele novamente. Ela serviu 2 canecas de chá barato, excessivamente floral, mas Liam recebeu bem o calor. Ela é uma boa menina, disse ele suavemente, acenando com a cabeça em direção a Sophie adormecida. Ela é tudo, respondeu Ana, sua voz mais baixa agora. Houve uma pausa, então Liam perguntou, há quanto tempo você está sozinha? Ana olhou para baixo, para sua caneca, traçando a borda com o dedo. Desde os 21 anos, Liam esperou. Eu estava na faculdade, disse ela, estudando educação. Queria ensinar literatura, talvez dirigir uma sala de aula com estrelas de papel no teto. Conheci alguém mais velho, charmoso, dizia todas as coisas certas. E eu acreditei nele. Ele ouviu as palavras não ditas em seu tom. Acreditei nele. Engravidei. Foi abandonada. Meus pais não ficaram felizes, continuou ela. Disseram que eu estava jogando minha vida fora. Quando eu disse que ia manter o bebê, disseram que não podiam apoiar minha decisão. Mudei-me 2 dias depois. Ela deu um gole no chá, seu olhar fixo em nada em particular. Esperei que ele voltasse. Ele nunca voltou. Você a criou sozinha? Perguntou Liam. Ana assentiu. Trabalhei como garçonete. Limpei casas, atendi telefones, o que pagasse as contas. Mas nunca me arrependi da Sophie. Não havia amargura em sua voz, nem raiva. Apenas honestidade cansada e a resiliência de alguém que não tinha escolha a não ser continuar. Liam encarou-a quieto. A história dela nada tinha a ver com a dele, mas de alguma forma ressoava. Você já fica com raiva? Perguntou ele, surpreendendo-se com a suavidade em sua voz. Da vida deles, Ana encontrou seu olhar. Claro, mas aprendi algo cedo. Raiva consome mais do que alimenta. Não conserta o que está quebrado. Então, com o mais leve sorriso, não adianta culpar o tempo. Você só encontra um casaco melhor. Ele soltou um fôlego que foi quase uma risada. Então disse, minha família é rica. Do tipo jatos particulares, jantares de gala, legado, prédios, Neymon rica. Mas minha mãe não me abraça desde os 10 anos. Meu pai me vê como um fracasso porque não assumi o império dele. Comecei minha própria empresa aos 18 e não falei com eles por 3 anos. Ana não respondeu imediatamente. Ela ouviu, realmente ouviu, e quando ele terminou, ela estendeu a mão através da mesa e gentilmente colocou sua mão sobre a dele. Talvez eles amem você, disse ela. Eles só nunca aprenderam como demonstrar. Os olhos de Liam procuraram os dela. Não havia piedade neles, apenas calor e um tipo quieto de entendimento que desfez algo profundo dentro dele. Ele assentiu uma vez. Por anos, ele havia escondido aquela ferida sob camadas de sucesso e controle, e agora ali ela estava vista e acalmada, não com soluções, mas com compaixão. Numa pequena cozinha iluminada pelos últimos tremores de uma vela, Liam sentiu o mundo mudar novamente, não em gestos grandiosos, mas na voz calma de uma mulher, uma xícara de chá e uma mão que dizia, você não está sozinho. E de alguma forma, isso era suficiente.
Os dias que se seguiram foram mais calmos, mais lentos e estranhamente quentes, apesar do ar cortante de inverno. Liam começou a passar com mais frequência, não por obrigação e certamente não por curiosidade, Anymore. Algo havia mudado nele, naquela noite sobre chá e luz de vela, e agora o pequeno apartamento com os pratos desencontrados e a árvore de Natal de papel sentia-se como o único lugar na cidade onde ele podia respirar. Às vezes ele trazia pequenas coisas, uma caixa de doces de uma padaria downtown, um livro infantil que Sophie pudesse gostar. Uma tarde, ele notou a luz da cozinha piscando e voltou no dia seguinte com uma lâmpada nova e um banquinho, insistindo em consertá-lo ele mesmo. Ana sempre agradecia. Ele sempre dispensava com um gesto. "Não estou fazendo isso por educação", disse ele uma vez, depois de ajudá-la a carregar uma caixa de roupa pelas escadas. "Estou fazendo isso porque quero." Ana sorriu, seus olhos suavizando. Suas conversas tornaram-se mais longas, mais fáceis. Às vezes eles conversavam enquanto Sophie brincava por perto, construindo torres com caixas de cereal ou desenhando Liam a lápis de cera com um nariz cômico e grande. Outras vezes, Liam ajudava Sophie com seus quebra-cabeças, enquanto Ana preparava o jantar, e os três comiam juntos como se sempre tivesse sido assim. Uma tarde tardia, a neve começou a cair pesadamente. Liam ligou dizendo que passaria, só para trazer algumas coisas que ele achou que Sophie poderia gostar. Ele chegou à porta deles com um pequeno saco de papel e um brilho familiar nos olhos. Hannah abriu a porta surpresa. "Você vai pegar um resfriado andando neste tempo." Liam sorriu. "Vale a pena." Ele entrou, tirou algo cuidadosamente embrulhado em papel de seda do saco e entregou a ela. "O que é isto?" perguntou ela, desenrolando o tecido macio lentamente. Era um cachecol, tricotado cor creme com pontos delicados, espesso, quente, elegante e claramente escolhido a dedo. Ela parou. "Parece." Ela começou, mas não terminou. Liam assentiu. "Você mencionou uma vez quando estava dobrando roupas. Disse que perdeu um parecido no metrô há alguns anos. Você pareceu triste por um segundo. Então riu e disse que era bobagem sentir falta de um cachecol." Ana encarou o cachecol, depois a ele. Sua garganta apertou. "Você lembrou disso?" Ele não desviou o olhar. "Não me lembro de muita coisa ultimamente. A maioria das pessoas fala, e eu esqueço o que disseram 2 minutos depois. Mas eu lembrei disso." Ele aproximou-se, sua voz mais suave agora. "Você é a primeira pessoa que eu quis lembrar." Ana piscou rapidamente, suas mãos apertando ligeiramente o cachecol. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra veio. Ela apenas assentiu lentamente, como tentando impedir tudo dentro de transbordar. Não era uma declaração grandiosa, não uma cena dramática, apenas um homem parado num pequeno corredor, oferecendo algo quietamente precioso. Um cachecol, uma memória, uma mensagem não dita, mas profundamente ouvida. Depois disso, o ritmo de seu pequeno triângulo tornou-se mais natural. Liam visitava depois do trabalho, às vezes com comida, às vezes só para ler com Sophie. Uma vez, ele apareceu com ingredientes e insistiu em cozinhar. Seu molho de macarrão era medíocre na melhor das hipóteses, mas Sophie bateu palmas como se ele fosse um mágico. Ana sentou-se à mesa, observando-o tropeçar na cozinha com uma expressão entre diversão e algo muito mais suave. Ela nunca disse que estava se apaixonando por ele. Ele nunca disse também, mas estava no modo como ela olhava para cima toda vez que a porta abria, já esperando por ele. No modo como ele demorava mais a cada visita, nunca com pressa de voltar para seu arranha-céu. No modo como Sophie o chamava, de nosso Liam, quando falava com seus animais de pelúcia. E então havia o cachecol, dobrado cuidadosamente ao lado da porta, usado toda vez que ela saía de casa. Um pequeno detalhe, um sinal silencioso. Eles estavam se tornando algo juntos, não através de gestos grandiosos ou romance avassalador, mas através de pequenas escolhas quietas. O cachecol, a lâmpada consertada, o prato extra na mesa. O amor em sua forma mais verdadeira era chegar gentilmente e ficar. 3 dias haviam passado desde o Natal, mas a estação ainda persistia.
Algumas janelas de apartamento ainda brilhavam, com luzes, e algumas vitrines ainda não haviam trocado suas exibições por banners de Ano Novo. Num apartamento modesto no quarto andar, a pequena árvore de plástico continuava a piscar no canto, teimosamente segurando o que restava do feriado. Naquela noite, após um jantar tranquilo, Sophie adormeceu no sofá ao lado de sua mãe, seus braços enrolados em torno de um boneco de neve de pelúcia. Anna e Liam permaneceram à mesa da cozinha, uma vela tremeluzendo entre eles, sua luz projetando sombras longas na madeira lascada. Anna traçou a borda de sua caneca em silêncio. Então, quase para si mesma, disse: "O Natal nunca realmente pareceu que fosse meu." Liam olhou para cima, ouvindo. "Quando eu era criança, não tínhamos muito. Sem árvore, apenas uma fileira de luzes meio acesas coladas na janela. Minha mãe recortava uma figura de uma árvore de Natal, de uma revista, e colava na parede. Um ano, enrolamos lamê em uma vassoura e chamamos de nosso bastão de Natal." Deu um pequeno riso. Tentei acreditar que era suficiente. Ela olhou para Sophie dormindo, sua voz mais baixa. "Depois que engravidei, passei o primeiro Natal dela sozinha, só nós duas, num quarto alugado sem aquecimento. Fiquei com ela a noite toda tentando cantarolar natalinas e fingir que era mágico. Não tinha dinheiro para um único presente." O peito de Liam apertou. "Fiz o que pude", disse ela. "Cada ano torno um pouco melhor. Encontrei aquela árvore pequena num brechó. Está faltando uma perna. Então eu a fito na parede. Sophie não sabe. Para ela, é suficiente." Ela pausou. "Mas eu sei o que está faltando." Liam olhou para a árvore de plástico, piscando fielmente no canto. Ornamentos de papel, desenhos a lápis de cera, estrela torta no topo. Estava cheia de amor, mas não estava completa. "Ela nunca teve uma de verdade?" perguntou ele. Anna balançou a cabeça. "Nunca." Naquela noite, depois que Anna adormeceu ao lado de sua filha, Liam escapou para a neve. Na manhã seguinte, como sempre, Sophie foi a primeira a acordar. Ela foi até a porta, ansiosa para ver se mais neve tinha caído. E então seu grito de delícia: "Mamãe, venha rápido!" "Mamãe!" Anna correu para fora, assustada, só para parar na porta. Ali, logo fora, estava uma pequena árvore de pinheiro, fresca, coberta de neve, seus galhos envoltos em luzes brancas e pontilhados com sinos prateados. Um cachecol vermelho havia sido amarrado em sua base como um cobertor. No topo, uma estrela de papel dourado feita à mão inclinava-se ligeiramente para o lado. Embaixo estavam 3 presentes embrulhados com cuidado, em papel pardo amarrados com barbante vermelho. Sophie dançou em círculos. "Ele veio, mamãe." "O Papai Noel veio mesmo." Anna agachou-se, seus olhos enchendo-se enquanto alcançava um pequeno envelope colado a uma das caixas. Em caligrafia familiar lia-se: "Para Sophie, do seu Papai Noel secreto." Ela não precisou perguntar. Ela já sabia. Ela olhou pelo corredor, meio esperando que Liam estivesse lá com aquele sorriso casual e quieto. Mas havia apenas silêncio, o cheiro de pinho e o suave chime dos sinos balançando na brisa da manhã. Anna tocou a árvore, dedos roçando suavemente suas agulhas verdes frias. Por anos, ela tentara fazer magia do nada, fingindo que não estava observando a vida através de uma janela que não conseguia abrir. Mas agora alguém a havia aberto para ela. Dentro, a velha árvore de plástico piscava no canto. Mas não era mais o centro. Lá fora, um homem havia dado à sua filha o que ela nunca teve. Não através de extravagância, mas através de bondade e presença. Uma promessa silenciosa cumprida. E pela primeira vez em sua vida, Anna sentiu o Natal verdadeiramente chegar. Em março, a cidade havia se livrado da maior parte de seu casaco de inverno. A neve derreteu em lama, e o ar carregava a promessa da primavera. Num apartamento modesto, com decorações desenhadas à mão e borboletas de papel coladas nas janelas, uma certa menininha estava contando os dias para algo que ela nunca havia experimentado verdadeiramente antes: sua primeira festa de aniversário. Sophie estava fazendo 4 anos. Para a maioria, pode parecer um pequeno marco, mas para Anna era tudo. Era o primeiro ano que ela podia pagar um bolo. O primeiro ano que Sophie tinha feito amigos na creche do bairro. O primeiro ano que sua filha poderia usar um vestido de princesa, não emprestado,
mas escolhido. E para Sophie, a maior emoção de todas era um nome que ela repetia com alegria. Shu. Liam. Liam. Havia prometido. Serei o primeiro à sua porta, disse ele a Sophie com um juramento de dedinho. 8 horas em ponto. Com uma surpresa, Ana havia observado-o fazer aquela promessa. Seu coração cheio e cauteloso ao mesmo tempo. Ele era bom com elas. Consistentemente, atenciosamente bom. Mas uma parte dela ainda vivia no medo quieto de ser deixada para trás novamente. 2 dias antes da festa, o telefone de Liam tocou durante uma reunião da diretoria. Singapura. Uma fusão de alto risco. O seu oponente havia mudado os horários no último minuto. Ele só se encontraria pessoalmente, e apenas no aniversário de Sophie. Liam sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ele levantou-se sem uma palavra e saiu direto da sala. Naquela noite, ele ligou para Ana. Posso não voltar a tempo, disse ele, voz baixa. A reunião é na mesma manhã. Estou tentando mudar as coisas, mas Ana não interrompeu. Ela ouviu, então respondeu gentilmente. Você já fez tanto. Mas então mais suave, é só. Ela te vê como família agora, Liam. Este aniversário ela não está esperando brinquedos. Ela está esperando por você. Liam sentou-se em silêncio muito tempo depois que a chamada terminou. Coração pesado, dividido entre dever e deseito. 17 de março. Aniversário de Sophie. De volta a Nova York, Ana havia acordado cedo. O apartamento cheirava a açúcar e cobertura de morango. Balões grudavam nas paredes. E Sophie girava em seu vestido lavanda, seu cabelo preso com grampos brilhantes. Ele vem logo? Perguntou ela pela terceira vez em 1 hora. Ana ajoelhou-se ajustando a barra do vestido de sua filha. Ele disse que tentaria. Sophie inclinou a cabeça. Mas ele prometeu. Ana não respondeu. Seus olhos ardiam e ela virou-se para esconder. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Liam estava sentado sozinho numa suíte de hotel de luxo em Singapura. Ele havia terminado a reunião mais cedo do que o esperado. Tudo havia corrido bem. O acordo estava garantido. E ainda assim ele não sentia nada perto de satisfação. Sobre a mesa à sua frente, ficava uma pequena caixa de veludo. Dentro, uma pulseira de prata delicada gravada com letras cursivas minúsculas. Sophie e mamãe. Meu lar para sempre. Ele olhou-a por um longo momento, então caminhou até a janela. A cidade estendia-se sob ele, brilhando com possibilidade. Mas tudo em que ele conseguia pensar era numa menina de 4 anos, num vestido lavanda, esperando pela porta. Seu peito apertou. O que estou fazendo aqui? Murmurou ele. Quando tudo o que eu quero está em outro lugar. Sem hesitação, ele pegou seu telefone, cancelou suas reuniões restantes e ligou para sua assistente. Remarque meu voo, disse ele. Estou voltando para casa. Horas depois, o apartamento estava fervilhando com crianças e barulho. Coroas de papel e bochechas sujas de cobertura enchiam o quarto. Ana continuava olhando para o relógio, seu sorriso começando a desvanecer. Era quase noite quando a campainha finalmente tocou. Ana abriu-a para encontrar Liam lá, desgrenhado, sem fôlego e segurando a caixa de veludo em sua mão. Sophie avistou-o do outro lado da sala e gritou de alegria. Você veio, gritou ela lançando-se em seus braços. Eu prometi, sussurrou ele, abraçando-a apertado. Ana observou-os da porta, olhos brilhando. Ele olhou para ela e sorriu quietamente, colocando a caixa em sua mão. Ela abriu-a. Seus dedos tremiam. Liam inclinou-se, sua voz gentil. Perdi o bolo, mas cheguei a tempo do que importa, e assim como isso, o dia tornou-se perfeito. Não por causa do bolo ou dos presentes ou da festa, mas porque uma promessa havia sido cumprida. E 2 corações que nunca haviam acreditado, verdadeiramente em constância, finalmente o fizeram. O sol havia começado seu lento descenso, quando Liam alcançou o limiar familiar. Ele ficou ali por um momento, olhando para a porta que havia conhecido tão bem. Em sua mão estava uma pequena caixa de presente embrulhada simplesmente com um laço azul marinho. Ele não havia ligado antes. Ele não havia enviado uma mensagem. Algo nele precisava que isto fosse real. Não agendado, não arranjado. Apenas ele chegando porque queria estar ali. Ele respirou fundo e bateu suavemente. Dentro do apartamento, Sophie estava sentada de pernas cruzadas no tapete da sala, seus conjuntos de cozinha de brinquedo espalhados ao seu redor num caos alegre. Ela olhou para cima ao som da batida,
Paralisou por um momento, então gritou de alegria. Mamãe, é ele. É o Liam. Ela correu para a porta assim que Ana entrou no corredor, enxugando as mãos numa toalha de cozinha. Seus olhos arregalaram-se quando a porta abriu e Liam estava lá, cabelo desarrumado e sorriso quieto. O tio Liam voltou, gritou Sophie, correndo de volta para o apartamento. Mamãe, a mesa tem 3 cadeiras novamente. Posso cortar o bolo agora. A expressão de Ana suavizou, tocada por surpresa e algo mais profundo. Liam entrou, tirou seu casaco e olhou para baixo por um momento. Então colocou a caixa gentilmente sobre a pequena mesa da cozinha. Sinto muito, disse ele, sua voz baixa, mas firme, por quase perder isto. Por nem sempre saber onde pertenço, ele olhou para cima e encontrou os olhos dela. Mas se ainda houver espaço aqui, eu gostaria de sentar nesta mesa novamente e não perder outro aniversário. Ana não falou imediatamente. O quarto estava cheio do zumbido do aquecedor e o suave tilintar das xícaras de plástico de Sophie. O aroma de cobertura restante pairava no ar. Então, quietamente, Ana deu um passo à frente. Seus olhos brilhavam, mas ela sorriu. Suave, seguro, firme. Sempre há espaço para você aqui, disse ela. Seu lugar nunca foi ocupado. Naquela noite, os 3 sentaram-se à mesa, sem cerimônia de bolo, sem chapéus de festa. Apenas um jantar quente que Ana havia reaquecido e um senso de paz que os envolvia como um cobertor usado e amado. Sophie tagarela sem parar sobre o dia, sobre seus amigos, sobre a coroa que continuava caindo de sua cabeça durante a música. Liam ouvia, rindo suavemente, reenchendo seu suco como se fosse o trabalho mais importante do mundo. Hannah observava-os ambos, seu coração mais cheio do que ela podia expressar. Após o jantar, enquanto Sophie adormecia contra o ombro de Liam no sofá, Hannah trouxe-lhe uma xícara de chá. Eles sentaram-se no silêncio, suas palavras não mais necessárias. Liam olhou para a menininha aninhada contra ele, então para Ana, que estava observando sua filha com um olhar calmo e contente. Ele pensou em todos os jantares que havia pulado em restaurantes altos e luxuosos, os feriados passados com estranhos de terno, os acordos que haviam consumido seu tempo. E então ele olhou para este momento suave, real, quieto, e algo clicou dentro dele. Isto era lar. Não porque o possuía, não porque o havia merecido, mas porque ele era desejado aqui. Porque 2 pessoas, uma que não entendia nada além da alegria de bolo e abraços, e uma que havia estado carregando quietamente o peso do mundo, o haviam deixado entrar. Ele não precisava de permissão. Ele não precisava mais provar nada. Este era seu lugar. E a mesa não estava mais vazia. Um ano depois, tudo parecia diferente. Não porque Liam Bennett havia se afastado da sala de reuniões, ou porque sua empresa havia quebrado recordes. Não porque Ana havia começado a ensinar música meio período no centro comunitário local. Nem mesmo porque Sophie agora corria por seus cômodos como uma faísca viva. Era porque eles estavam juntos. Após meses de refeições compartilhadas, histórias na hora de dormir, caminhadas tranquilas e manhãs barulhentas de panquecas, Liam, Ana e Sophie mudaram-se juntos. Não para um penthouse, mas para um apartamento aconchegante e ensolarado, com pisos que rangeiam e janelas que deixam entrar a luz dourada da tarde. No canto ficava uma alta árvore de Natal decorada em ouro e branco, com estrelas de papel tortas feitas por Sophie penduradas perto da base. Liam frequentemente ficava diante dela com café na mão. Sophie empoleirada em seu quadril, enquanto ela adicionava outro ornamento feito à mão. Ele nunca havia amado uma árvore mais. Dias antes da véspera de Natal, Liam fez algo inesperado. Ele convidou Ana e Sophie para jantar com seus pais. O primeiro convite em mais de uma década. Ana parecia insegura. Tem certeza disso? Quero que eles conheçam as pessoas que me tornaram completo, disse ele. Eles foram. A casa dos Bennetts ainda era grandiosa. Mármore frio, tetos altos e longos silêncios. Mas desta vez algo havia mudado. A mãe de Liam saudou Ana não com palavras, mas com um despejo suave de chá e um aceno quieto. Seu pai, normalmente reservado, colocou uma pequena lata de prata à frente de Sophie. Dentro havia caramelos macios. Os olhos dela brilharam. Meu favorito. Liam pegou a leve curva dos lábios de seu pai. Não exatamente um sorriso, mas algo próximo. Sem desculpas, sem reconciliações grandiosas, apenas pequenos gestos. Suficiente.
Quando saíram, os corações estavam mais leves e Liam sentiu algo soltar dentro dele. Então veio a véspera de Natal. O apartamento encheu-se com o aroma de canela e legumes assados. A neve derivava lá fora. Dentro, as luzes piscavam, o riso ecoava e o mundo parecia cheio. Eles convidaram vizinhos, mães solteiras, aposentados quietos, o viúvo ao lado que sempre alimentava os pássaros. Não era luxuoso, mas era quente e vivo. Sophie usava um vestido verde brilhante, bochechas coradas, disparando entre os convidados como uma estrela em movimento. Liam observava Anna do outro lado da sala, seu vestido vermelho, seu sorriso fácil, o modo como ela se movia como se pertencesse à alegria. Ele meteu a mão no bolso, tocando a caixa de veludo escondida lá dentro. Mais tarde, quando a música suavizou e o riso desvaneceu-se para murmúrios, Liam levantou-se e pegou a mão de Anna. Ele conduziu-a para o meio do quarto, sob a árvore. Sophie seguiu, mas parou, sentindo algo diferente. Liam virou-se e então ajoelhou-se, não para performar, mas para honrar. Anna ofegou sua mão voando para a boca. Ele abriu a caixa, um diamante, simples e elegante. Mas não foi o anel que a comoveu. Foi o que ele disse. Eu costumava pensar que o Natal era sobre grandes festas, sussurrou ele. Mas então você me deixou entrar. Você me alimentou em sua pequena mesa. Você me fez rir novamente. Você me deu a única coisa que eu pensei que nunca teria, um lugar ao seu lado. Ele olhou para Sophie, agora pulando no lugar. Você não sabia, mas estava escrevendo a música que eu não sabia que minha vida precisava. Ele levantou-se, pegou as mãos delas de cada lado. Com vocês, eu encontrei Lar Sophie guinchou. Diga sim, mamãe. Diga sim. Lágrimas encheram os olhos de Anna. Ela assentiu, sorrindo através delas. Sim, sussurrou ela. O quarto irrompeu em aplausos suaves. Liam beijou a testa de Anna. Então segurou sua mão de um lado, a de Sophie do outro. Sob as luzes da árvore, os três ficaram uma pequena família cheia de graça e alegria. Lá fora, a neve começou a cair novamente e dentro, Liam finalmente entendeu o que significava pertencer. Às vezes, um simples convite, uma mãozinha, ou um lugar numa pequena mesa de jantar é tudo o que é preciso para mudar uma vida para sempre. Liam entrou naquela véspera de Natal sozinho, mas ele saiu com algo muito maior do que sucesso ou riqueza. Ele encontrou amor, pertencimento e um lar nos corações de duas pessoas que não tinham nada a oferecer senão tudo o que realmente importava. Em histórias que comovem a alma, acreditamos que os momentos mais silenciosos frequentemente carregam as verdades mais altas, que a bondade cura, e que o amor, quando dado livremente, sempre encontra seu caminho para casa. Se esta história tocou seu coração, convidamos você a se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. E não se esqueça de tocar no ícone do sino para nunca perder outra história que comove a alma. Obrigado por estar aqui. E lembre-se, às vezes as famílias mais bonitas começam não com sangue, mas com um coração aberto e uma cadeira vazia. Sá.